O Brasil colonial, 1580 a 1720, João Fragoso e Maria de Fátima Gouveia. Resumo, parte 1. Imagine um quebra-cabeça gigantesco que vai sendo montado ao longo de séculos. Cada peça é um território, um povo, um reino. Este capítulo conta a história de como os reis de Portugal, entre os séculos XV e XVII, foram juntando essas peças para construir o primeiro império global da história. Mas a nossa história não é sobre conquistas militares ou rotas de comércio exóticas. É uma história sobre política, sobre leis, sobre estatuto. É a história de como estes novos territórios foram oficialmente incorporados na coroa portuguesa e que lugar lhes foi atribuído na complexa teia desse vasto organismo político. Para percebermos esta história, os autores propõem-nos um olhar abrangente. Eles argumentam que devemos olhar em conjunto para a expansão na Europa e para a expansão no mundo fora da Europa, porque ambas falavam uma mesma linguagem de união. Além disso, colocam sempre o caso português ao lado do seu vizinho e rival, a monarquia espanhola, mostrando como um copiava e adaptava soluções do outro. Como é que se junta um novo território a um reino? O texto identifica 3 caminhos principais. O primeiro é a união dinástica, por casamento ou herança. É um processo geralmente pacífico, que tende a preservar a individualidade de quem se junta. O segundo é a cedência voluntária, um pacto entre 2 partes. Também aqui se procura respeitar o que já existia. O terceiro caminho é a conquista pela força. Esta é a via mais violenta, e por isso a que dá mais poder ao conquistador para impor as suas leis e apagar os traços do ordenamento anterior. Mas há aqui um detalhe fascinante. Os portugueses começaram a usar a palavra conquista para designar quase todos os seus domínios ultramarinos, mesmo os que foram adquiridos pacificamente. Isto porque o Papa lhes tinha concedido direito sobre aquelas terras. Esta simples palavra, conquista, vai marcar profundamente o destino desses territórios, conferindo-lhes, desde logo, um estatuto mais baixo. E é aqui que chegamos ao cerne da questão. A ideia de que estes impérios não eram estruturas rígidas, mas sim organismos vivos e dinâmicos, onde a hierarquia entre territórios estava constantemente a ser negociada e contestada. A posição de cada território dentro do império era calculada com base numa série de critérios. Qual era mais antigo? Qual tinha o título mais nobre? Um reino ou um simples território? Qual se juntou primeiro? Qual prestou mais serviços ao monarca? Esta competição por status era uma constante. As elites de Portugal, depois de 1580, queixavam-se amargamente quando eram governadas por um simples governador, e não por um vice-rei de sangue real, sentindo que isso era uma despromoção. Do outro lado do Atlântico, os moradores de Pernambuco, depois de expulsarem os holandeses, usaram esse feito heróico para exigir mais privilégios e um melhor estatuto junto da coroa. Importante, esta luta por um lugar ao sol não significava necessariamente um desejo de separação. Era simplesmente o jogo político normal dentro dessas monarquias compostas por tantas partes diferentes. E que lugar era esse? Para os territórios ultramarinos, o lugar era quase sempre secundário. Eram os novatos, os que estavam longe do centro civilizado da Europa, os que tinham sido conquistados. Esta percepção moldou toda a administração. Por exemplo, enquanto Castela negou sempre um lugar nas suas cortes às cidades americanas, Portugal, curiosamente, permitiu que representantes do ultramar participassem nas cortes de Lisboa. Para governar este império tão vasto e disperso, era necessário criar estruturas de governo à distância. A figura mais emblemática era o vice-rei, o próprio outro eu do rei, com poderes vastíssimos para governar em seu nome. Mas a forma como esta figura foi aplicada variava tremendamente. Na Índia, a distância era tão grande, a guerra contra os muçulmanos tão constante e a necessidade de negociar de igual para igual com os poderosos soberanos orientais tão prementes que um vice-rei foi nomeado muito cedo.
em 1505. A sua capital, Goa, tornou-se um espelho de Lisboa, com seus próprios tribunais e conselhos. Já no Brasil, a história foi diferente. Começou com capitanias privadas, depois surgiu um governador-geral, e só muito mais tarde, em 1720, é que o governador passou a ter, de forma sistemática, o título de vice-rei. A distância era menor, não havia grandes impérios para negociar e o prestígio inicial do território era menor. A sua estrutura administrativa foi sempre mais simples do que a sua congênere indiana. Finalmente, os autores levam-nos a refletir sobre a linguagem do poder. A palavra império era usada com frequência em textos de propaganda, para impressionar os outros reinos europeus com a vastidão dos domínios portugueses e espanhóis, mas nunca foi um título oficial. Já a palavra reino era um título jurídico importante, que conferia dignidade. Curiosamente, os espanhóis chamaram reinos ao México e ao Peru, mas continuaram a governá-los através do Conselho das Índias, e não de um conselho próprio, como faziam com os seus reinos europeus. Portugal preferiu usar a designação mais modesta de Estado, o Estado da Índia, o Estado do Brasil. Em conclusão, a forma como cada território era governado dependia de uma complexa equação. Como foi incorporado? Onde ficava? Que estatuto tinha? E qual era a reação das suas populações? A expansão não foi apenas um ato de conquista militar, mas um longo, complexo e contínuo processo de construção política e jurídica, onde se decidia o lugar de cada peça no grande quebra-cabeça do império.